treteiros e treteiras, empreendedores holísticos desse meu Brasil. Nós estamos na quarentena, mas a vida continua. A gente veio aí de uma série de episódios falando sobre coisas de outro mundo, falando sobre assuntos mais imateriais, mas ser espiritualizado não significa abandonar o mundo da matéria. Nós ainda temos que viver. Por isso, o episódio de hoje é para a gente falar sobre uma coisa material, sobre o nosso ganha-pão, como a gente faz para trabalhar, para ganhar vida, minha gente. Por isso eu pergunto, empreendedorismo na quarentena é sonho ou é possível? É isso que eu quero saber, por isso que eu estou aqui com as minhas manas maravilhosas. Olá, Beatriz, Mel. Oi, sua linda! Você... Olá, boa noite. Então, empreendedoras estão aí divando na quarentena e a gente vai ter também uma convidada mais do que especial daqui a pouquinho no nosso podcast. Uma mana que sabe tudo de empreendedorismo New Age. Porque, né, estamos numa nova era, temos que empreender de acordo. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso, né? Porque, assim, as dificuldades desses novos ramos. Porque quando a gente fala de um trabalho holístico, a gente está falando mais do que um trabalho que lide com espiritualidade, que seja Harebô, que fale sobre tarô, astrologia. A gente está falando de um trabalho que caiba a sua vida inteira, né? Porque a nossa tarefa é construir uma vida exterior em que a nossa vida interior tem espaço. Total, né? Não, você, acho que nesse caminho de autoconhecimento, de se espiritualizar, não significa exatamente que você precisa, não significa necessariamente que você precisa ter um trabalho ligado à espiritualidade, ou ligado a algum tipo de terapia, né? Isso não é para todo mundo, né? Não é para nem todo mundo tem esse propósito, essa missão ou essa aptidão necessariamente, né? Mas é conseguir integrar o que você esse desenvolvimento espiritual, esse desenvolvimento de si, né? Na sua vida, inclusive no trabalho, né? Exatamente. Sim. E Carol perguntou se isso é um sonho ou realidade, né, cara? Assim, é um pouquinho de cada um, né? Porque realmente as formas de empreendimento estão muito mais limitadas agora na quarentena. Sem sombra de dúvidas, as pessoas estão com muito menos dinheiro disponível, né? Seja para poder iniciar ou alguma coisa, seja para poder consumir. Mas é impressionante como as pessoas vão se adaptando e vão encontrando novas maneiras, né? Então a gente vai percebendo como o ramo da alimentação, né, de vender comida pronta, está encontrando muito seu espaço, porque muita gente continua trabalhando fora ou está trabalhando em home office, já não tinha o costume de cozinhar ou quer evitar, está indo ao supermercado, etc. Então, comprar comida pronta é uma coisa que está rolando aí, né? E tem também algumas coisas mais diferentonas, né? Como eu estava comentando agora há pouco, que eu vi um financiamento coletivo de um rapaz, eu acho que é da China, enfim, não lembro a nacionalidade, que está vendendo um pijama específico para pessoas que trabalham em home office e precisam fazer vídeos. Então, é um pijama funcional, pensado em ser ergonômico, né, confortável, mas que do umbigo para cima parece com um terno. Então, você vai estar lá na sua casa, da cintura para baixo de pantufa confortável, mas da cintura para cima vai estar bem apessoado, como se estivesse com uma roupa social. Então, a criatividade humana não para e muitas coisas interessantes estão surgindo aí, mesmo nesse período de restrição, né? Mas eu acho importante dizer também, assim, a gente não entrar num discurso assim de coach, né? Empreenda em qualquer situação e crise é oportunidade, faça acontecer, tipo, tudo bem se algumas pessoas estiverem apenas, e tem muita gente, né, apenas sofrendo nesse momento e passando por muitas dificuldades. Então, mas de alguma forma a gente tem que continuar nossas vidas, até para quem está numa situação melhor também não enlouquecer, né? Então, eu acho importante salientar isso. E também essa loucura do capitalismo também. Você estava falando do pijama, né?
e a gente está falando aqui de empreendedorismo holístico, eu acho que esse nome holístico, mais do que integrado, também quer dizer com significado e com sentido. Porque eu não sei até que ponto criar novas necessidades para as pessoas, novos produtos que criem novas necessidades nesse momento, é fazer um trabalho com significado, sabe? Então, é muito delicado tudo isso, né? Esse momento que a gente está vivendo. Eu também acho. Eu acho que escutar as necessidades que já existem é o grande caminho. Inclusive, as suas necessidades pessoais, né? O que você está precisando partilhar com o mundo? Porque o mundo está mudando, né? E uma das coisas que a quarentena está mostrando é que a gente tem que encontrar uma forma mais honesta de existir nele, né? Algo que honre a nossa vida interior, que honre as nossas necessidades e os nossos desejos reais, assim. E entender que as situações estão mudando, né? Então, o digital está aí mostrando uma coisa que eu acho que não vou dizer que é necessário para todos os negócios, mas que seria muito recomendável, é que todos os negócios tivessem algum tipo de possibilidade digital, porque a gente sabe que essa quarentena vai terminar, mas que aí no nosso horizonte tem outras quarentenas para acontecer. Então, que se o seu negócio tiver uma possibilidade de existir online, né, existir digitalmente, é algo que na prática vai funcionar muito bem para você. Então, entender isso também como um novo paradigma. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito analógica. Viver no digital é um desafio, mas eu já entendi que eu tenho que encarar esse desafio, porque isso faz parte do desafio dessa era. E quem sabe tudo sobre esses desafios dessa era é a nossa convidada de hoje. Melissa, você gostaria de apresentar a nossa convidada de hoje? Sim, claro. É a Maria Paula Ferreira, gente. Depois a gente vai passar o arroba dela para vocês seguirem lá no Instagram. Ela trabalha com autoestima, marketing, empreendedorismo feminino e materno. E também ela é CEO da Girl Gang, que visa potencializar mulheres no empreendedorismo e acelerar o nosso crescimento no negócio. Então, vou chamar aqui a Maria Paula. Chama ela aí, por favor. E isso também é muito legal da gente entender que nós somos mulheres conversando, mulheres no mercado de trabalho, seja virtual ou físico, a gente tem as nossas peculiaridades, os nossos próprios desafios, que também tem uma forma de se traduzir, né? Esses desafios do mundo físico se traduzem e são acrescidos de novos desafios. Então, Maria Paula vai chegar aqui para conversar com a gente. Temos Maria Paula nesse grupo? Ó, já mandei o link aqui, gente. A realidade virtual é uma realidade à parte, ela tem seu próprio. Olha ela aí, Brasil! Olá! Bem-vinda! Amores! Que prazer ter você aqui com a gente! Conta tudo pra gente. Nossa, cara! Eu tô achando isso tudo muito, assim, muito de última geração, sabe? Um podcast, cada um na sua casa. Meu Deus, eu tô muito honrada. Muito obrigada, meninas. Ai, gente, que agradece a sua presença. Eu tô muito feliz também de ter você aqui com a gente para mostrar uma luz nesse caminho que às vezes pode ser tão desafiador, que é empreender de uma forma feminina, online e holisticamente, né? Holisticamente, a gente estava aqui dizendo de uma forma que integre a sua vida interior, não necessariamente o negócio rarebô, mas no meio de uma pandemia. E no meio de uma pandemia. Não, exatamente. E é tão louco que, assim, eu não sei como que foi a pandemia para as pessoas, mas para mim ela foi um divisor de águas. Eu vivo falando disso. Empreender para mim até ontem era de uma forma e depois da pandemia se tornou outra coisa. Então eu fico muito feliz, assim, em meio ao caos, a gente poder se reinventar e se achar, porque antes eu tinha uma visão muito diferente do que era empreender, sabe? Eu acho que eu esperava muito dos outros no meu negócio, sabe? Agora eu vi que não, que eu que tenho que ir para cima e que a gente não está impedido de fazer nada, que a internet ela possibilita, inclusive, o que a gente está fazendo agora. E é o máximo isso, cara. E a gente, tendo a internet, a gente vai dominar o mundo. Eu acho que esse é o caminho.
Eu também acho. Não, eu acho que a internet virou essencial, né? A gente falando muito do que é essencial. A internet está aí na caixinha dos essenciais. Com certeza, com certeza. Eu me mudei recentemente, no meio da pandemia, eu tive que me mudar de casa, até porque eu morava numa casa pequena, e aí eu queria um espaço maior para a gente poder enfrentar tudo isso, porque eu tenho um filho de 1 ano e meio, o Gael, e aí eu queria uma casa maior, assim, e falei, poxa, vamos ver se isso acontece. E eu passei 3 semanas sem internet Wi-Fi, assim, a guerreira. Juro, em outro gente, planeta. foi assim, a guerra. Não, e nem em outro planeta, porque eu era tão louca, e graças a Deus a minha internet 3G é muito boa, eu vivia roteando a internet pro computador, pra televisão, e no final das contas deu tudo certo, mas assim, foram 3 semanas sem internet. Então, assim, nessa pandemia eu enfrentei de tudo, tá? Eu imagino, não, também lidar com a internet foi um grande desafio para mim no começo, porque a minha internet é satélite, então ela é instável, e ela cai quando você está tentando fazer uma live, e ela cai... Não, é justo nessa hora que ela vai acabar, é justo nessa hora que ela vai falar assim, gata, aqui não, entendeu? Exatamente. É nessa hora que ela vai te dar, que ela vai falhar, é nessa hora. Então a internet pode ser um caminho, mas ela também pode ser um desafio, porque tudo é duplo nessa vida, né? Tudo. A instabilidade da internet e o que a gente, por exemplo, o que tem por trás do backstage também, né? A gente na nossa casa, com a nossa família, enfim, né? É tudo uma questão de logística, mas nem sempre sai como a gente planeja. Exatamente, né? Você é mãe, a gente não é mãe. Eu imagino que ter o seu filho do lado o tempo todo é muito bom, mas também é muito ruim. É uma treta, filha da puta. Ainda mais tão pequenininho, né? Um babyzinho, cara. Nossa, é extremamente desafiador, mas eu amo ser mãe e eu falo que empreender é muito parecido com ter um filho. Quando você tem o seu próprio negócio, você tem que criar ele como se ele fosse seu filho e você tem que ser multitarefa para o seu negócio. Você não tem que se ausentar. E até uma coisa que a gente vai conversar aqui hoje sobre a síndrome da impostora, mas a gente não pode se auto-enganar, sabe? É a gente que vai fazer aquele negócio caminhar, não tem X, não tem Y, é a gente que vai fazer o nosso caminho dar certo, e ser uma mãe é isso, seu filho depende de você, se você não alimentar ele, se você não cuidar dele, se não der banho nele, ele vai ser uma criança desenvolta, assim, você não vai ver saúde naquela criança. Então, uma mãe, ela tem um papel fundamental, é o mesmo papel da empreendedora, se ela não fizer acontecer, pode ser que o negócio não saia do papel, assim, o negócio fique só no ar, né? Mas não aconteça de fato. Nossa, e você falou da síndrome da impostora. Eu vou pegar esse gancho, porque eu acho que é real. Quero começar esse assunto falando. É real. Polêmicas. Polêmica. É real. Atenção, mano. Polêmicas. Eu conheço realmente diretoras de programa na Rede Globo que, imagina, ralaram anos e anos e anos para conseguir essa cadeira e que falam comigo, tipo, eu acho que eu tô fingindo. Eu acho que a qualquer minuto vão descobrir que eu tô fingindo que eu sei o que eu tô fazendo, porque eu não tenho a menor ideia. A gente tem esse lance, é um negócio tão louco, né? A gente sempre acredita no do outro, mas o nosso é um passo muito louco. E assim, dependendo do grau, é até legal a gente fazer uma terapia, né? A gente conversar mais, dialogar mais, porque quando isso fica um pouco pesado, é muito difícil de controlar, porque a gente tem isso na gente, de que o outro é muito melhor do que a gente, e a gente não consegue, às vezes, analisar as nossas conquistas. A gente sempre consegue olhar o do mundo e o nosso sempre ficando para trás. Acontece isso com vocês também? Muito. História da minha vida. Cara, é a história da nossa vida. Eu vejo isso em muitas camadas, né? Porque tem a parcela individual, como você comentou, de como a terapia pode estar auxiliando, porque é uma questão de baixa autoestima, né? Não acreditar nas próprias capacidades, no próprio conhecimento, no próprio potencial. Mas também tem uma camada de gênero, de nós mulheres sermos sempre diminuídas. Então, enfim, tem várias aquela bagagem, né?
Exato, demonstrando que a gente sente que precisa estudar muito mais do que um homem para poder se sentir capaz para desempenhar determinado cargo. Então, a gente vê que, de um modo geral, assim, nas salas, nos cursos, o público feminino é grande. Então, a gente sente que a gente precisa fazer muito mais para poder ter espaço no mercado, para poder ser ouvida. Então, tem essa parcela de gênero e tem também uma parcela ainda acima, que é a cultural, que marca que o brasileiro como um todo, da gente achar que a gente é um bando de bosta, que só é bom o que vem de fora. Então, o povo brasileiro é extremamente criativo. A nossa capacidade de criação é uma coisa fenomenal. Eu tenho certeza que, se falarem que não vai ter carnaval no que vem, a gente vai achar vacina pro coronga. No mesmo dia. No mesmo dia. Mas realmente 2020 pode ter sido cancelado, mas o carnaval de 2021, olha, não pode. Isso daí não tá nem na possibilidade, tá? Isso aí não tá na possibilidade. Mas, enfim, nós somos um povo muito criativo, né? Mas a gente duvida muito da nossa capacidade. Sempre vive à sombra do conhecimento europeu. Um pouco? Síndrome do vira-lata, né? A gente tem muito. Sim, e eu acho que o problema não é nem só isso. Eu acho que quando essa quarentena chegou, eu não sei se é uma brisa minha, se é uma noia minha, mas assim, eu senti que rolou muita competitividade com quem estava produzindo mais, com quem estava criando mais, com quem estava compartilhando mais conhecimento. Então, eu acho que a gente sempre se coloca, a gente pode, às vezes, fazer um conteúdo incrível para a internet. A gente olha uma pessoa que vem com alguma ideia que a gente não teve, a gente fala, poxa, por que eu não pensei nisso, cara? E, na verdade, não. Você pensou no que você tinha que ter pensado, a pessoa pensou no que ela tinha que ter pensado, e assim é uma grande teia, não é uma concorrência. E isso veio muito com a quarentena, né? Tipo assim, a gente agora lida mais com conteúdos colaborativos, a gente conta com pessoas ajudando a gente, virou uma grande, assim, comunidade mesmo. O meu projeto da Girl Baby, ela surgiu nesse lance de colaboração, de pessoas querendo expor as suas opiniões, da gente fazer acontecer. Quando o dinheiro já não é mais a moeda de troca na internet, a gente percebeu que na internet a moeda de troca não é mais o dinheiro, e sim a colaboração, o que as pessoas têm de valores em comum. Então, eu acho que eu senti muito disso, a gente confrontando ali no começo, assim, as pessoas confrontando quem que produzia mais, quem que fazia mais, a gente sempre se rebaixando naquela síndrome da impostora, mas agora eu acho que a gente está conseguindo dar um passo para frente e mostrar que não, que a gente pode juntos ser um time maravilhoso, por que não, né? E a união das mulheres, eu vivo falando disso, que antes eu vim de uma cultura que, assim, as mulheres sempre guerrearam, né? Sempre. Eu lembro nitidamente, assim, de assuntos e diálogos na minha família, onde, assim, mulheres são vistas como grandes rivais, né? Ai, uma mulher não pode estar junto com a outra de jeito nenhum, que, nossa... E hoje em dia, não, né? Hoje em dia a gente se abraça e é uma coisa tão forte que, assim, não dá para explicar. Essa é a visão que eu tenho. Não, eu queria trazer mais uma coisa para esse caldeirão aí, que é tipo a síndrome da impostora, mas é uma coisa que eu até percebi que eu fazia muito isso num curso, inclusive, que eu estava fazendo nessa quarentena sobre perfumes e essências, e aí eu entendi que aprendi que uma das famílias dos cheiros, né, que se identifica, a família dos orientais, tem uma característica, que não é que são pessoas orientais, tá, gente? É tipo dos cheiros, enfim, é uma parada de aromaterapia. Que uma das características é que são pessoas muito profundas, que querem sempre se aprofundar, que acham que nunca estão aprofundadas o suficiente, que aprofundaram o suficiente, e nunca vão para o mundo, nunca dão esse passo, porque acham que sempre não tem o suficiente. E acabam ficando muito putas da vida quando veem alguém com muito menos, principalmente pessoas típicas de outras famílias de aromaterapia, tipo de cítricos e tudo mais, que tem por características que vai aprendendo conforme vai fazendo, que já vai pro mundo quando, tá bom, já entendi, mas peraí, ainda nem terminei de explicar. Tá, mas vai me explicando enquanto eu vou fazendo aqui, que eu já tô entendendo, já tô fazendo. E aí eu olhava isso me deixava muito pé da vida mesmo. Eu olhava para as pessoas e falava, gente, eu sei X, Y e Z. E acho que X, Y e Z não é suficiente para eu fazer o meu negócio, para eu fazer o meu rolê, para eu parir a parada no mundo. E tô vendo alguém que não sabe nem meio X que tá aí fazendo.
Nossa, eu me identifico muito. Sou super, assim. E aí eu ficava puta. E Conta aí, aí, Bia. você sabe o que eu descobri? Que boba sou eu, que não tô fazendo. Você entendeu? É esse ponto que eu ia reforçar agora, quando você terminasse de falar. Que, na verdade, as bobas somos nós. Porque eu sou um pouco assim, viu? Não posso negar. Eu sou tão autodidata que eu aprendo uma coisa, eu já quero executar. Foda-se se eu não tenho essa formação, se eu não tenho esse conhecimento. Peraí, a gente vai aprender agora. Essa semana mesmo, eu falei assim, ó, eu quero deixar os meus vídeos mais aperfeiçoados. Não tenho câmera profissional, não tenho uma pessoa contratada para editar meus vídeos, mas vamos baixar esse Adobe Premiere aqui e vamos ver o que a gente consegue. Gata, fui lá, aprendi, assisti vários tutoriais, inclusive essa semana fiz um softbox, tá? Seguindo o tutorial. E eu acho que, assim, é muito legal isso, porque a gente sai um pouquinho da nossa zona de conforto quando a gente fala, vou tentar aprender alguma coisa aqui, ó, dessa forma assim, gratuita ou não, e vou colocar em prática, porque quantas vezes, fora da pandemia, a gente se propôs a aprender alguma coisa e não aprendeu nada. Se matriculou num curso online, não assistiu nada, não colocou aquilo na prática. E agora a gente, pelo menos, está tendo esse privilégio, entre aspas, de colocar o que a gente está aprendendo em prática. E é importante isso, viu? Porque, assim, a gente só vai saber se a gente tentar. Eu já vi várias outras plataformas que para mim não deu certo. Mas quando eu testei, vi que foi legal. E foi para frente, entendeu? Então, acho que é super legal. E é exatamente isso. Boba somos nós de não ir lá e não faz errado. Antes feito do que perfeito. Já dizia o ditado, né? É melhor fazer do que não fazer. E, Bia, você tem uma história muito boa para contar para a gente sobre isso, né? Porque a sua formação inicial não era de astróloga e você demorou para assumir essa persona e se jogar no mundo, né, amiga? Sim, total. Para mim foi muito difícil, assim, porque estou fazendo doutorado e tal, e estudava astrologia, assim, por fora, mas demorei para entrar também num curso de formação e fiz a formação e tudo, e fiquei muito angustiada, assim, até o momento de fazer a página, de começar a atender, porque eu achava que, enfim, tinha que me aprofundar mais e, enfim, até porque estava fazendo doutorado e tal, e aí, mas decidi fazer mesmo assim e descobri muita coisa na prática, assim, aprendo todo dia, eu continuo estudando, me aprofundando, mas me baseando também na minha prática com os atendimentos, escrevendo todo dia sobre o céu, olhando e analisando todo dia. Então, para mim isso pega bastante, assim, é bem difícil, mas estou aprendendo muito, foi a melhor coisa que eu fiz, assim, arriscar a me colocar, mesmo achando que não era o suficiente, porque eu entendi para mim que nunca vai ser o suficiente, assim, nunca vai ser. Então, a prática tem me ensinado muito, assim. Exatamente. É verdade. Aprender na prática também é aprender, né? A gente fica achando que é só uma coisa prévia. Extra. A gente acha que é só um extra. Tipo, é só um extra. Fiz esse curso aqui, pá, só um extra. Mas não. Eu acho que não, assim é a minha visão. Porque, ó, eu queria até perguntar para vocês qual que é a formação de vocês. Vocês falaram aí, vocês têm os projetos de vocês. Se pudesse cada uma me contar qual que é o projeto e qual que é a formação. Porque, por exemplo, eu vou me formar agora em marketing. E, cara, eu aprendi tanta coisa com cursos gratuitos da internet que eu acho que foi mais do que a minha faculdade. Vocês acreditam nisso? Acredito. Para vocês, os Sebrais da vida, eu ia falar enfim. Que você estava falando da coisa de aprender fazendo na prática, a internet possibilita muito isso, né? Um mundo de autodidatas, assim. Muito. Que vão aprendendo várias coisas. Eu tenho, assim, eu tenho minhas ressalvas quanto a isso. Eu acho que também a gente, como uma pessoa que seguiu a carreira acadêmica, e falando de mim,
que eu acho que a gente não pode prescindir também de um conhecimento mais aprofundado que consiga pensar a sua própria prática, né? Que eu acho que é isso que entrar numa universidade te dá. Você pode, sim, aprender várias coisas na prática, mas eu acho que talvez uma formação universitária te dá a capacidade de pensar a sua própria prática. E quando você pensa a sua própria prática, você é capaz também de modificá-la com mais, talvez, liberdade. Ou não. Sim. Também. Eu não sei, entendeu? Eu acho que a gente tem que valorizar, o caminho é valorizar todos os campos de saber. Né? É saber integrá-los, né? Não rechaçar nenhum, assim, é conseguir fazer esse equilíbrio, realmente. Uhum. É verdade. E eu acho que... Concordo super. Fala, Melza. Concordo super. Eu ia falar que, assim, para mim, a questão da institucionalização do conhecimento, né, estar fazendo faculdade, ou pós, etc., assim, no grosso, é você ter um conhecimento organizado. Então, vão ter pessoas que já estudaram muito sobre todos aqueles conteúdos, organizando o conteúdo programático. Então, tem, assim, como se fosse... É tipo o Estado. O Estado existe para tentar organizar uma coletividade. Então, as instituições acadêmicas, elas estão ali para organizar o conhecimento para ele ser passado de uma forma mais clara, mais eficiente, mais democrática também, você ter contato com diferentes formas, né? Que é algo que você procurando conhecimento sozinho fica um pouco difícil. Então, eu sou formada em Direito e eu sentia muito a importância de você, são vários ramos de Direito, em cada um desse ramo, você ter uma pessoa que conhece não só a legislação, porque é muito pouco, é o básico do básico, mas conhecer o que outros estudiosos pensam acerca da legislação e, acima de tudo, o que os aplicadores do direito, que é o Poder Judiciário, pensam acerca disso e o que as partes, ou seja, os advogados, defendem acerca daquilo, porque nem sempre o que o Judiciário aplica é o mais interessante. Então, para você ter todas essas camadas de conhecimento, e é muita gente para você ler, muita gente para você acompanhar, conseguir organizar tudo e passar isso para a gente é muito complicado. Então, eu fico pensando assim, cara, você tentar estudar direito sozinho, você começar a ler legislação seca, pura, e conseguir aprender aquele conteúdo é muito difícil. Aí você vai pegar um livro, mas um livro só não basta. Aí, para você descobrir qual o autor mais atualizado, é um rolê. Aí, para você saber o que os tribunais pensam, é outro rolê. Então, você ter pessoas que estão organizando o conteúdo para já apresentar para você, olha, cara, vai por esse caminho, porque essa é a sua base, e daí para frente você procura corrente diferente, você pensa o que você quiser e tal. Eu acho isso muito interessante. Mas não pode estar deixando de ter essa abertura para entrar em contato com outras formas de conhecimento e para sair também desse campo teórico e ir para a prática, porque eu creio que são duas coisas que têm que andar muito juntinhas. Que aí vem o problema do lance acadêmico, que eu também senti muito na minha formação em Direito. É muita teoria, organizar a teoria já é super difícil, agora a prática, cara, nossa, é um abismo, é bizarro. Eu lembro a primeira vez que eu peguei um processo na minha mão, sem brincadeira, gente, processo em português. Eu olhava aquilo, eu não fazia a mínima ideia do que era aquilo. Eu não conseguia processar o que as pessoas estavam falando, eu não conseguia entender o que era aquele chumaço de papel. Então, assim, da teoria até a prática, são conhecimentos super diferentes que, se não caminharem junto, fica aquela coisa capenga, sabe? Uhum. Sei exatamente. E eu ainda quero trazer uma outra coisa para o caldeirão aqui, que é, a gente está falando do mundo acadêmico, a gente está falando de um conhecimento muito formal, que é a advocacia e tudo mais, e o direito no geral, né? Não só o advogar. Mas eu, por exemplo, que sou uma pessoa que gosto muito da estrutura da academia e da escola e dos cursos e tudo mais, dessa coisa de ter alguém que sabe mais, um mestre, e eu como aluna para ser iluminada e tudo mais, eu fui descobrir que o que me interessava eram áreas muito distintas. Então, eu sou formada em comunicação, foi ótima a minha formação em comunicação, mas eu fui descobrindo que eu precisava de conhecimentos de áreas muito diferentes. Então, eu tenho uma pós-graduação em psicologia analítica, que, a princípio, as pessoas podem não ver muita relação, mas eu via alguma relação, mesmo que não fosse clara. E aí eu fui fazer um mergulho tchecoviano, que é de
atuação. As pessoas não entendiam o que tinha em comum nessas 3 coisas, mas eu intuía que tinha. Eu tenho um conhecimento aí um pouco mais autodidata, mas ainda com respaldo de pessoas que eu fui encontrando no meio dessa jornada, que são grandes mestres, em mitologia. O que isso tudo que eu estou falando? Cinema, que eu sou formada em comunicação com ênfase em cinema. Cinema, com mitologia, com atuação. O que isso tem a ver? Tem a ver. Eu não sei o que tem a ver, mas eu sei que tem a ver. Que tem a ver. Para você, pra mim faz sentido. Para você faz sentido? Para mim faz sentido. Para mim também. Para mim também. E pode não fazer sentido para o mundo, mas para você faz. E é isso que importa. Assim. E eu fui descobrindo que eu precisava buscar, eu precisava saciar a minha sede em fontes muito diferentes. E a autonomia que a gente tem com a internet ajuda muito nesse processo. Nem que seja para bebericar. E depois, quem quiser ir buscar um conhecimento formal e se aprofundar mais. Mas também a gente não pode cair nessa armadilha de achar que a gente precisa de todo o conhecimento do mundo, de se inundar na fonte antes de começar, porque a gente sabe que não é assim. E aí, pessoal, beleza? Você viu esse monte de celular que você tá, que a Gabi... Gente, aconteceu um problema aqui. Perdão. Temos um convidado. A minha caixinha JBL, ela tem vida própria. Ela tem vida própria. Inclusive, eu preciso arranjar urgente o saque da JBL para poder fazer essa reclamação. Porque eu acho que é uma pessoa e não é uma caixinha. Não é uma caixinha. É uma Isso é a sua caixinha? É a minha caixinha. Essa caixinha, jura? Na verdade, é incorporada. Não, na verdade, ela não começa a falar do nada, perdão. É uma caixinha que recebe comandos de uma outra pessoa, chamada marido, mas ela é muito autodidata também. Se você falar com ela, se você perguntar de qualquer coisa, ela te apresenta. Se eu perguntar quem é fulano, quem é ciclano, ela passa toda uma checklist do que eu tô perguntando. Eu preciso do saque da JBL, inclusive. Gravações em tempo de Cara, quarentena. que medo. Isso é muito Black Mirror, cara. Eu fico com medo da sua caixinha. Mas, eu também tinha esse medo. Eu ia ficar desesperada se eu ouvisse essa caixinha no meio da noite. Jesus amado. Não, ela só fala se estiver ligada mesmo. Se ela não estiver ligada, tudo certo, tudo... Segue o baile. Vocês falaram de formação e eu me identifiquei muito com a Mel, porque eu também fiz 1 ano de direito. E é muito louco isso, porque direito era meu sonho, gente. Quem me vê hoje na parte criativa e tirando vários projetos criativos do papel, fala, meu, como que essa menina já imaginou, já um dia sonhou em ser delegada federal ou polícia civil. Nada a ver comigo, nada a ver. E era meu sonho. E era muito louco quando eu era mais nova, que eu estava terminando o ensino médio, eu não tinha dúvidas sobre isso. Todo mundo falava, eu tô com muita dúvida do que eu vou fazer. Eu falava, gente, como assim? Eu já sei o que eu vou fazer direito, eu vou ser uma baita policial civil, federal, qualquer coisa do tipo. E hoje, cara, tipo, não faz nada, não tem nada a ver comigo. Eu amo, assim, inclusive a minha família é composta por várias pessoas que são formadas em direito, advogadas e tal. Só que para mim não virou isso, sabe? E é muito louco porque eu entrei na minha faculdade de marketing achando, tipo, eu não sou da área da saúde, não sou da área lá de judiciário nem nada, então vamos tentar marketing. E foi tipo, amor à primeira vista. E eu amo esse processo criativo. Não é tão fácil, porque tem dias que a gente vai encarar a vida, mas tem dias que a gente só vai querer não ter que ver nada disso, e faz parte, mas assim, todo conhecimento é válido, e é muito louco, porque várias coisas hoje em dia, né, marketing, eu acho que foi uma área profissional muito desvalorizada num tempo, né, todo mundo que fala, fulano faz marketing, então fulano é um desleixado, fulano não vai ter nem futuro de vida, porque faz marketing, e hoje em dia não, tudo tá ligado a marketing, e eu fico pensando, quando que isso aconteceu, quando que aconteceu essa reviravolta, porque eu não me lembro disso, mas hoje tudo envolve marketing. Todo mundo tem que saber um pouquinho, pelo menos, de marketing pessoal, de marketing de conseguir produzir um conteúdo com autonomia para poder se virar sozinho. Eu não sei se sou só eu que passo por isso, mas eu acho que todo mundo que tem um negócio próprio, todo mundo que tem, sei lá, um consultório de odontologia, quem tem um escritório de advocacia, todo mundo tem que meio que se virar, aprender a fazer o conteúdo sozinho. E eu vejo o marketing ligado a tudo isso. Exatamente. Todo mundo percebe isso.
Eu acho super essencial. Por isso que eu queria te perguntar. Eu queria, para a gente conseguir encerrar, dicas de como começar um negócio. Dicas de como fazer esse branding, como parir esse negócio no meio da pandemia. Eu quero começar o meu negócio. Eu tô aqui, eu sou um caso zero. Como que eu faço? Como que eu tiro isso da minha cabeça? A pergunta de $1 milhão. Como eu tiro isso da minha cabeça? Eu acho que o mais importante é você saber o que você gosta. Por exemplo, eu comecei o meu conteúdo no Instagram de uma forma e hoje em dia ele é de outra forma que eu amo e defendo com unhas e dentes. Então, eu acho que o mais importante, eu comecei com moda plus size, eu comecei com maternidade e hoje em dia eu falo de empreendedorismo. Então, para mim, eu acho que é fundamental a pessoa ter muito amor pelo negócio que ela vai ter. Por exemplo, ela vai vestir aquela bandeira, a partir do momento que a gente fala de uma coisa que a gente ama, é impossível fazer não vingar aquilo que a gente gosta e defende. É muito impossível, assim. E outra coisa, eu vivo falando para todo mundo, sucesso é muito relativo, gente. Sucesso é fazer o que se ama. Não necessariamente sucesso está ligado a dinheiro. Tem muitas pessoas que têm um negócio e não necessariamente ele é super rico e tem uma vida financeira super estável. Sucesso é muito relativo. O que é bom para mim pode não ser bom para o outro, ou o que é bom para o outro pode não ser para mim. Então, eu acho que o importante é começar, é ter uma ideia daquilo que se gosta, falar, poxa, eu gosto tanto desse tema, eu vou criar esse conteúdo, eu vou levar isso para a internet, eu vou fazer a minha marca crescer, e você pode ter várias coisas que podem te agregar nesse caminho. Você pode ter parceiros, você pode produzir um conteúdo legal, você pode ter uma boa comunicação na internet, você pode deixar de ter vergonha na cara, tipo assim, ser bem carudo, sabe? Engraçado, ir pra cima. Eu acho que faz total diferença. Eu acho que o passo principal é começar e falar daquilo que se ama, porque começar uma coisa com um negócio que a gente tem dúvida, eu acho que é uma coisa muito que não vai pra frente. Então, quando a gente gosta, vai que vai. Ai, maravilhosa, Maria Paula. Eu acho que então que eu queria encerrar esse episódio falando exatamente isso. Eu estava contando para as meninas que hoje mais cedo eu estava fazendo um curso que eu escutei uma frase que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, que quando você sabe o que você procura, você encontra até de olhos fechados. Eu acho que o primeiro passo é isso, né? Saber o que você está procurando, saber o que você está querendo dar, o que você está querendo vender. Esse é o maior caminho, o maior trabalho. E começar. Quando você sabe o que você está querendo e você simplesmente começa, o resto a gente vai caminhando e vai aprendendo, errando e fazendo. E metendo a cara, né, gente? Exatamente. Exatamente. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente joga para o mundo, né? E para o universo. É muito importante a gente saber, a gente traçar um projeto. Por exemplo, a Girl Gang, que é a minha comunidade de marketing e de empreendedorismo feminino e materno, é super recente na internet. Tenho vários apoios já de amigas colaboradoras, redatoras colaboradoras que estão comigo. Mas eu acho que o principal é também a gente jogar isso para o universo, sabe? Porque o universo ele vai dar aquilo que a gente quer. E quando a gente tem dúvida, será que é isso? Quando a gente tem essa dúvida, a gente acaba confundindo um pouco o universo com o que ele vai dar pra gente. Então, eu acho que é importante a gente ter isso muito alinhado. Falar, poxa, esse é o projeto que eu tenho, então é esse projeto que eu acredito. Então, é esse que vai pra cima. Pode não dar certo agora, pode dar certo depois, ou pode nunca dar certo, mas eu vou vestir a minha camisa até o final. Gente, muito obrigada. Eu também acho. Maravilhosa. Queria agradecer demais a sua participação. Obrigada. Obrigada, gente. Muito inspiradora. Muito inspiradora. Eu amei. Nós que amamos. E agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Muito obrigada. E vamos começar e parir os nossos negócios no mundo, sendo fiéis ao que brota de dentro de nós. Beijos de luz. Até semana que vem. Tchau. Beijos de luz. É nóis.